né? E eu espero que Deus possa tocar nossos corações, inclusive o meu, nesse momento, né? O pastor Kleber, no domingo retrasado, comunicou que seria iniciado, né, esse projeto de os jovens dirigirem o culto, um jovem pregar, ler a palavra, orar também. E acabou que eu fiquei na incumbência de trazer a primeira palavra, né? Então, assim, eu me sinto numa responsabilidade gigante, não só por estar aqui trazendo a primeira, mas por estar aqui em cima, né? É uma responsabilidade gigante estar aqui, porque a gente trata de uma palavra que vem diretamente do céu e a gente ora diariamente para que isso seja trazido de uma forma mais pura possível, de forma sincera possível, né? Que a gente esteja aqui apenas repassando o que nos é ensinado, o que Deus nos ensina a cada dia, né? Então, queria trazer uma reflexão para os irmãos hoje, no livro de... Valeu, Rubinho, obrigado. No livro de Mateus, no capítulo 24, eu estou até desacostumado com o microfone, de vez em quando eu afasto aqui, mas vai dar certo. No livro de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler, até explicando um pouco da dinâmica, nós vamos ler Mateus, depois vamos ler um texto, só um versículo em Gálatas, os irmãos não precisam abrir, vai ser rápido, e a gente vai fazer esses links, são versículos diferentes, mas que se juntam dentro do mesmo tema. Então, primeiro no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler primeiramente do versículo 3 ao 12, quando ele fala do princípio das dores. Então ele começa falando: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, princípio das dores, como o tema fala. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, algumas ações trazem iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a mensagem que eu queria trazer era basicamente um contexto que Deus começa a trazer. Os discípulos questionam: Deus, por favor, me diga, Jesus, uma forma, sinais que ocorrerão o fim, né? E aí Jesus começa a traçar esse cenário, podemos dizer assim, desastroso e com muitos caótico, podemos dizer assim, mas que não se distancia nem se diferencia do que a gente vive hoje, né? É muito comum, quando começa a gente ver relatos de fome, relatos de ódio, relatos de guerra, todo mundo já associa esse texto e coloca lá no Instagram, né? Ah, haverá reino contra reino, nação contra nação, haverá fome, haverá ódio, e então a gente está perto do fim. Não deixa de ser verdade, mas a Bíblia fala que nem somente o homem, nem o filho do homem sabe a hora que ele virá, somente o homem, né? Então cabe a gente nessa caminhada confiar nessa palavra para até o momento de chegar ao fim. E aí eu queria trazer primeiramente um contexto inicial para entender o porquê da humanidade chegar nesse contexto caótico em que a gente vive hoje, né? Quando a gente começa a ler Gênesis, a gente percebe que Deus criou o homem, a imagem e a sua semelhança, coloca o homem no jardim do Éden, cria um cenário perfeito e faz acima de tudo que aquele homem tenha liberdade, paz e amor. E desfrute de coisas ali que hoje seria uma maravilha que a gente desfrutasse de forma livre. E ainda mais a garantia da vida eterna, né? Sendo que durante essa caminhada do homem, e não demora muito para isso acontecer, é tanto que no capítulo 3 de Gênesis, o homem já cai. Deus dá a liberdade para que ele desfrute, literalmente, daqueles frutos que estão naquelas árvores, mas dá o alerta para que uma não seja consumida. E o homem consome. Então, a partir desse momento que esse fruto é consumido, toda a preparação e a história que Deus prepara para o homem de liberdade, paz e amor é, de certa forma, corrompida e gera um cenário que a gente vive hoje, como é relatado por ele aqui.
fome, reino contra reino, nação contra nação e ódio, né? Então, o ponto interessante da gente enxergar desse momento que Deus cria a humanidade, do momento que Deus cria o homem, é a liberdade que ele dá para esse homem, né? Ele cria um cenário muito positivo para o homem viver, mas, acima de tudo, ele dá a liberdade. E talvez tenha sido essa liberdade que fez o homem cair. E a gente se questiona, por que Deus deu essa liberdade ao homem? Deus, no momento que ele cria o homem, ele não impõe uma coerção. Ele não é um Deus coercitivo e ele não vai obrigar o homem e nem obriga hoje a gente a servi-lo. A gente serve por livre e simultânea vontade, porque a gente, em um momento da nossa caminhada, aceitou servir a esse Deus. Então, desde o início, Deus impõe essa liberdade, não impõe, mas determina essa liberdade para o homem de escolha. A gente escolhe adorá-lo, a gente escolhe servi-lo, e a gente escolhe estar aqui num domingo para servir a ele, para tocar, para dar a palavra, para tudo. A gente escolhe isso. Ninguém nos obrigou, ninguém me obrigou a estar aqui. Eu tenho certeza que ninguém obrigou você a estar aqui. O que a gente vê hoje é ao contrário. As pessoas são obrigadas a não estarem aqui. Graças a Deus que hoje a gente tem a liberdade de poder cultuar, mas em países muitos não têm essa liberdade, né? A gente vê a proibição de cultuar e não a proibição do outro lado. Então, Deus planeja o homem com essa liberdade. Ele planeja o homem com esse amor e ele dá primeiramente a esse homem esse cenário positivo que o homem pode viver. Dentro dessa liberdade que Deus dá ao homem, o homem escolhe pecar, porque a fraqueza toma aquele homem, apesar de todo o amor que Deus deposita nele, de toda a firmeza de propósito, um propósito de vida que Deus determina para que ele viva, mas ele decide pecar e as consequências vão sendo trazidas durante toda a palavra. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, não precisa abrir, é só um versículo, é rápido. No capítulo 5, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala da nossa liberdade em Cristo. E aí, lá no versículo 13, ele fala, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Ponto. Depois a gente continua o texto. Então, a gente vai tendo evidências de que Deus deu, de fato, a liberdade ao homem nesse jardim do Éden. E junto dessa liberdade, ele deu primeiro o amor. E aí é esse elemento principal da palavra que faz com que, mesmo com a liberdade do homem, de pecar mesmo, ele escolhe servir a Deus. É por causa do amor, que ele primeiro nos amou, que serve de exemplo para que a gente retorne a essa caminhada com Cristo, né? Então, até quando a gente participa de discipulado, tudo, eu lembro quando eu era pequeno aqui, Lúcia dava discipulado para mim, era eu e Samuel, filho de Netinho, a gente vê aqueles 5 versículos básicos, né, que a gente vê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal, a gente já fala até decorado, e um que a gente vê que é muito importante, que é em Romanos, que é, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então é mais uma evidência que dentro dessa liberdade, o homem escolhe pecar e se destitui da glória de Deus. Mas por que essa liberdade, né? Porque eu fiquei me questionando até porque Deus deu essa liberdade ao homem. Seria muito mais fácil Deus ter criado o homem com uma certa proibição de não pecar. E a gente estaria vivendo, talvez, o princípio do Jardim do Éden hoje. Mas essa liberdade que é dado é justamente para que ele permita o amor verdadeiro. A partir do momento que você obriga, que você traz uma obrigação a alguém, é mais difícil que a pessoa exerça aquela atividade com vontade e com amor. Então, Deus dá a liberdade ao homem para que ele possa servi-lo, para que ele possa amá-lo verdadeiramente, sem ser obrigado. Mas, pela fraqueza do homem, o homem acaba caindo na tentação, prova daquele fruto e corrompe toda a trajetória dele até hoje, né? E aí o que é interessante é que a gente hoje sofre as consequências dessa escolha errada do homem lá atrás. E aí é onde entra o nosso papel de entender o amor que Deus tem pela gente, que ele demonstrou para aquela sociedade antiga e vem demonstrando até hoje. Quando a gente fala até o João 3,16, memorizado muitas vezes, a gente às vezes não para refletir que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que tal maneira é essa? Às vezes a gente não entende, às vezes a gente nem consegue amar dessa tal maneira, mas que essa maneira foi necessária e foi o princípio para que ele pudesse dar o seu filho para morrer por nós e dentro dessa liberdade servir de exemplo para que a gente servisse a ele.
e não vivesse de forma corrompida, como aconteceu no Jardim do Éden, né? Então, Deus, por amor, sempre por amor, dá a liberdade ao homem. O homem, por fraqueza, ele peca contra Deus. E aí o que faz esse homem retornar é o amor que serve de exemplo. Esse amor faz o homem voltar a Deus por livre e espontânea vontade, né? E então, isso independe do contexto que a gente vive. Então, assim, a gente vê hoje muitos relatos que comprovam as consequências dessa escolha errada. A gente percebe nações contra nações, a gente percebe a fome, a gente percebe o ódio, a gente percebe muitas coisas que talvez se esse homem não tivesse pecado lá atrás, a gente vivesse hoje uma vida plena e abundância. Mas são consequências de escolhas que a gente toma, né? E é a partir dessas consequências que a gente possa entender a importância de servir a Deus, né? A partir do momento que ele envia o seu Filho, e em todos os evangelhos são descritas as mesmas histórias por olhares diferentes, de acordo com o evangelho que é escrito, a gente percebe sempre a mesma coisa: o amor que Deus teve pelo seu povo, né? E o amor que vem como princípio e sai tocando todos, independente do que ele tenha feito. Ele sai curando muitas pessoas, ele realiza feitos muito grandiosos, ele toca multidões, mas ele só faz isso baseado pelo amor. Ele dá a liberdade baseado pelo amor, ele aceita o homem de volta, mesmo depois de ter pecado e traído a Deus, por causa do amor, e a gente continua vivendo hoje a necessidade de viver pelo amor. Porque se não for pelo amor, de que forma a gente voltaria para Deus, né? A gente não é obrigado a servi-lo, como eu disse no início. Hoje a gente é muito mais, as comunidades, as sociedades são muito mais obrigados a não cultuá-lo do que obrigados a cultuá-lo, né? A gente continua vivendo essa liberdade. E aí é onde a gente se questiona: se eu sou livre para cultuar ou não? Por que eu cultuo? Se eu sou livre para manter um princípio familiar, por que eu mantenho? Se eu sou livre para escolher o que eu quero, por que eu não escolho isso e escolho isso em detrimento daquilo? É justamente pelo exemplo que Deus dá para nós durante toda a sua caminhada. Ele escolhe um povo para amar. Ele cria uma sociedade em que ele ama a sociedade. E ele traz esse amor como exemplo para que a gente caminhe sempre tendo como espelho aquela criação que ele fez lá no início. Então, é uma busca constante que a gente tem, né? De certa forma, até em alguns momentos, é um desconforto constante que a gente vive para, dentro dessa liberdade, escolher o caminho que leva a Deus, né? E é justamente isso que abre a porta para o nosso amor verdadeiro, né? Ele ama de tal forma que envia o seu Filho para morrer por nós, e a gente tenta, pelo menos, amar de uma tal forma que a gente volte aos caminhos dele, que isso é o mais difícil, né? Em próprio Gálatas, na continuação do versículo, quando ele fala: caros irmãos, foste chamados para a liberdade. Ponto. Chamados para a liberdade. A continuação do texto é interessante porque Paulo escreve: todavia, não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros, mediante o amor. A gente roda, termina no amor. Deus cria a sociedade pelo amor, o homem, por sua fraqueza, deixa de servir a Deus e corrompe com esse princípio que ele determinou que a gente vivesse. Deus, por amor, envia o seu Filho, e pelo exemplo do amor, a gente começa a amá-lo. Então, o princípio ele começa com o amor, ele passa pela fraqueza humana, mas o amor que ele demonstra para a gente é o amor necessário que a gente tem que ter para voltar para os caminhos dele. E é quando Paulo escreve aquele mandamento que a gente fala bastante, né? Pois toda lei se resume num só mandamento, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Caminhar é difícil, como Miquel sempre fala, essa caminhada é difícil, mas a caminhada junto, ela acaba, em certas formas, se tornando mais fácil, né? Quando a gente ama o próximo, né?
normalmente essa retórica também é verdadeira, né? O próximo ama a gente de volta, né? E acaba tendo essa comunidade cristã formada, caminhando juntos e por um propósito que é voltar para os caminhos de Deus, entendendo que a liberdade que nos é dada é justamente para abrir porta para um amor verdadeiro, e é para abrir porta para uma consciência cristã de que mesmo com o mundo lá fora, mesmo com coisas que a gente poderia fazer, que talvez fosse até melhor, poderia achar melhor, mas não compensa. Tem até uma frase que o pessoal fala muito assim, tem vida melhor, mas não presta, né? É aquilo assim, falando bem informal assim, mas seria isso, tem vida melhor, mas não presta, né? É a gente se debruçar, e não é metafísica, não é coisa de pelo amor abstrato que a gente vai ter um toque e vai voltar para esse caminho. É além disso aqui, é por isso aqui, no dia a dia, é vivendo, independente do ambiente que a gente esteja, se lembrando do propósito pelo qual nós somos criados, né? Por esse amor que nos criou, por esse amor que nos deu a liberdade, por essa liberdade que nos fez nos corrompermos e por esse amor que futuramente nos resgatou, né? Então, o amor nos cria, o amor nos dá liberdade, o amor nos resgata, e agora a gente ama para voltar para esse caminho, né? Quando a gente volta em Mateus, no capítulo 24, ele fala a seguinte coisa: por causa da multiplicação da maldade, o homem corrompe, reino contra reino, nação contra nação, ódio e fome, consequências negativas. Por causa da multiplicação da maldade, é aí onde acontece o maior problema de hoje. O amor de muitos se esfriará. Então, o principal motivo e a principal razão que permite que a gente volte para esse caminho, ele está se esfriando, né? Ele se esfria em decorrência dessa constante luta humana de tentar lidar com essa liberdade de estar ou não estar nos caminhos do Senhor. Então ele fala, o amor de muitos se esfriará. E aí na continuação do texto é onde ele nos dá o direcionamento e uma nossa missão para continuar essa caminhada e como a gente deve agir, né? Mesmo livres, mesmo tendo a liberdade de escolha, mas esses 2 versículos aqui é o que nos diz o que devemos fazer. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E aí é como ele desse uma permissão, né? E então chegará o fim. Então, essa humanidade é criada no Jardim do Éden, com um princípio e propósitos muito bem firmados, e é dado ao homem essa liberdade, essa paz e, acima de tudo, o amor. Esse amor permite que a gente trilhe esse caminho com uma certa liberdade. Essa liberdade dada ao homem faz com que esse homem caia. E aí, essa queda do homem abre mais uma porta, abre mais uma oportunidade para Deus demonstrar o amor. E aí é quando ele envia seu filho para a terra para morrer por nós. Então, o amor nos liberta, o amor nos resgatou depois, e agora é nosso dever amar ao próximo como a nós mesmos, para propagar esse evangelho, voltar para os caminhos de Deus e cumprir com o que está aqui. Cumprir primeiro o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, como está em Gálatas, e cumprir o que Jesus ordenou a seus discípulos aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. A missão, o amor lá de trás é o mesmo do amor de hoje, e a missão lá de trás também é a mesma missão de hoje. Ele pega literalmente pescadores de peixe e transforma em pescadores de homens. Ele pega uma humanidade caída e transforma em propagadores do evangelho, né? Então, é de certa forma um privilégio e uma honra a gente ter essa liberdade, mas o difícil e o propósito que a gente deve ter em nossas vidas é justamente usar essa liberdade para alcançar os outros, com a mesma liberdade que Deus deu para a gente pelo amor. É a liberdade que a gente deve ter para alcançar outros povos pelo amor, né? Propagar esse evangelho, nos transformarem em pescadores de homens e, acima de tudo,
amar o próximo como a ti mesmo, e o resto seria a consequência, né, desse amor que a gente propagou, o evangelho sendo alcançado por todas as comunidades, por toda criatura, para toda criatura e por todos os países, né? É claro que o contexto que a gente vive, ele só pode agora ser revertido e finalizado com a vida eterna. E que bom que é com a vida eterna, né? Que a gente desfrute, continue desfrutando dessa liberdade e usando essa liberdade para amar o próximo, né? É muito difícil, claro, a gente dá abertura, e é muito interessante quando a gente vê próprias ações comunitárias que abrem brechas para a gente acreditar, como sempre fala, em um mundo melhor. Isso é fato, isso é inegociável, que a gente deve acreditar sempre em um mundo melhor. Mas, para o cristão, esse mundo melhor, com certeza, é a vida eterna, né? Então, tudo que a gente faça, tudo que a gente tome, as decisões, seja baseada no Evangelho, seja baseada no amor que Deus deu para a gente, e seja baseado na liberdade que a gente tem de cultuar, acima de tudo, para principalmente alcançar aqueles que não possuem a liberdade de cultuar, né? Então, é usar dessa mesma liberdade que nos foi dada, usar deste mesmo amor que nos foi dado para continuar a nossa caminhada e chegar ao fim, né, com esse amor não esfriado, né? É não tentar não deixar esse amor se esfriar. É uma consequência, e é a principal e maior consequência da multiplicação da maldade, da multiplicação da iniquidade, como ele fala. O amor da maioria das pessoas se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E é nosso dever não deixar esse amor esfriar. Não deixar esse amor esfriar, manter esse amor internamente na gente e manter esse amor para alcançar outras pessoas. E a partir desse alcance, né, propagar o evangelho, cumprir nossa missão aqui na terra e fazer, acima de tudo, que esse amor seja propagado e a humanidade perceba a necessidade de voltar para Deus, mesmo que tenha a liberdade de escolher ou não, né? Então, era essa palavra que eu queria trazer, mais uma reflexão rápida mesmo, até pelo próprio costume de estar aqui, né? A gente traz uma responsabilidade gigante sobre as costas de trazer uma palavra, de trazer o evangelho, mas não se limitar, mas tomar por base sempre a Bíblia, o evangelho puro e simples, porque é onde nos traz o maior exemplo da dedicação e o amor que Deus fez pela humanidade, né? Ele cria a humanidade com um propósito, ele resgata aqueles pescadores de peixe com um propósito, e ele permite que a gente ame uns aos outros com um propósito. Não é amar por simplesmente amar, não é dizer que ama só para dizer que ama, né? É realmente não deixar esse amor se esfriar, é manter o nosso propósito e a nossa missão de pescar pessoas, de manter esse amor vivo, que esse amor não se esfrie e que a gente consiga retornar a Deus pelo amor verdadeiro que Ele nos dá por meio da liberdade. Então, que a gente resgate pessoas, que a gente resgate a nós mesmos para esse caminho, que é o caminho certo, que é o caminho dentro dessa liberdade que a gente percebe que é o que faz mais sentido para nós, né? Então, eu espero que Deus tenha tocado no seu coração com essa palavra, assim como me tocou também, né, para continuarmos vivendo nesse propósito, nessa caminhada, de propagar esse amor verdadeiro e de mostrar que somos livres e que, mesmo sendo livres, escolhemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Buscar o reino e o resto vos será acrescentado. É o que Ele nos fala, é o que Ele nos manda e é o que Ele deixa escrito para a gente até hoje, nessa palavra viva, que a palavra e o amor também não se esfriem dentro da gente, nem que a gente deixe essa palavra esfriar para quem está ao nosso redor. Vamos cantar uma música? Eu não, né? Gemima vai cantar no caso. Eu vou só tocar ali no meu cantinho, como sempre. Mas que vocês possam refletir também na letra dessa música e que a gente possa manter essa pureza de coração, esse amor verdadeiro, e que esse amor não se esfrie, que a gente escolha servir a Deus, mesmo tendo a liberdade de escolher ou não escolher seguir. Se a gente escolha seguir, é o que faz mais sentido, é o que é mais lógico para a gente, e é o que a gente tira proveito melhor